Bom dia, pessoal. Aqui dando início à segunda aula do canal, né? Onde aqui eu vou dar um pouquinho, né? Vou explicar um pouquinho sobre ajudar basicamente as pessoas que têm dificuldade para iniciar um programa. Então, hoje em dia eu vejo muita gente, o pessoal me pergunta como que inicia, como que usa e tudo mais. Eu não consigo iniciar aquele programa. E claro, tudo isso a gente tem técnicas, a gente tem, no caso, é prática mesmo, né? Fazer, executar e repetir, e ver erro e refazer faz parte. A programação é isso. Você está sujeito a erros o tempo todo. Não existe código perfeito. Você sempre tem que estar atualizando, sempre tem que estar melhorando. E muita gente tem essa dificuldade de iniciar. Então eu vou ajudar um pouquinho, né, como iniciar. Eu vou dar alguns operadores matemáticos, como por exemplo essa questão que formulei para calcular uma média salarial, para fazer saber o menor salário, o maior salário. Tudo isso cai bastante. Então também muita coisa não é só programação, também é uma base matemática e alguns operadores lógicos, né? Que é o AND, né? Que é o E, o OR, que é o OU, e o NOT, que é a negação, tá? Então eu vou na prática, meio que na prática, né? Acho que para poder ajudando do que ficar só falando. Então eu vou até abrir um outro comentário aqui, onde você na programação basicamente você tem três etapas, né? Você tem o que a gente chama de entrada, que são basicamente as entradas de dados. Então eu tô ali, declarei minhas variáveis e tô armazenando, estou dando essa entrada de dados. Então o usuário está digitando, são entrada de dados, ele está armazenando ali, a variável está recebendo, são entradas de dados. Após isso você tem o que a gente chama de processamento. Então, por exemplo, eu tenho nesse sistema que eu vou calcular, por exemplo, sei lá, 5 salários, vou armazenar 5 salários ali e vou fazer os cálculos. Os salários que eu vou digitando são as entradas, então eu estou entrando com um dado. Após isso eu estou fazendo o cálculo, por exemplo, uma média salarial. Isso é o processamento do meu sistema. E após isso eu tenho a saída. A saída são, após esse processamento, vai ser um resultado. O resultado disso é a saída. Então essa é a saída do meu sistema, beleza? E o que ajuda as pessoas a iniciar um programa, por exemplo, eu gosto muito, né, do conceito do pseudocódigo. Então pseudocódigo. Onde que consiste um pseudocódigo? Você basicamente traz aquilo ali que tá, né, a pessoa está exibindo um sistema para você, quer que você crie um sistema, e basicamente você vai trazer aquilo ali para sua língua. Basicamente, eu penso assim, você traz para sua língua. Então, por exemplo, eu quero um sistema que peça ao usuário o salário e calcule. Beleza, eu quero que receba salário. Então, antes de começar a minha programação de fato, eu vou fazer um pseudocódigo. Eu quero fazer o passo a passo do meu código, porque a programação é isso, a lógica de programação é isso. Eu preciso, por exemplo, né, nesse caso eu cadastrar usuário, eu preciso primeiro cadastrar, depois preciso fazer um cálculo específico, se entrar numa condicional, fazer outro cálculo. São passo a passo. A programação é isso, você tem que seguir um roteiro. Eu peço desculpa, tô com o nariz entupido que eu tô meio doente, pessoal. Mas voltando, então basicamente o pseudocódigo é isso. É você fazer esse passo a passo, fazer seu roteiro. Então primeiro eu vou receber um salário, então receba salário, a base do salário. Depois ele quer o que? Uma média salarial. O que é uma média salarial, pessoal? Uma média salarial, basicamente eu tenho a quantidade, né? Eu tenho basicamente a soma, né? Nesse caso já vou atrelar um código para você entender o que é o pseudocódigo. Então eu quero a soma de todos os salários, né, dividido pela, eu falei que vai ser uma quantidade, né, mas quantidade de entradas. Basicamente é isso. Então, o que é uma média? É uma soma de tudo. Então, por exemplo, eu quero uma média de idade de uma turma que tem 30 alunos. É a soma de todas essas idades dividido por 30, 28. Eu somo 28 idades dividido por 28. Então, os valores, né, somados dividido pela quantidade, né, de entradas que você deu ali. Então, para poder fazer a média desse caso, eu vou ter que somar todos os salários
e vou dividir a quantidade de entradas. Isso aqui é muito importante, esse pseudocódigo, até na hora de você declarar uma variável. Por exemplo, eu sei que eu vou ter que ter uma variável soma, por exemplo, para somar todos esses valores e armazenar. Eu sei que eu vou ter que ter um contador da quantidade de entradas e por aí vai, entende? Então ajuda também, ajuda. Às vezes com você uma determinada maturidade você não precisa disso, mas é sempre bom, sabe? É uma boa prática. Então eu tenho a minha média. Eu preciso calcular, né? Registrar, eu preciso armazenar, ó, armazenar palavras-chave. Armazenar, eita, caraca, o maior salário e armazenar o menor salário, tá? Então eu armazeno, então o meu passo a passo do meu código vai ser receber o salário, então eu vou armazenar a digitação do usuário. Depois disso eu vou calcular, eu preciso acumular todos os salários cadastrados. Depois disso, saber a quantidade de pessoas que digitou. Depois disso, armazenar o salário, o maior salário, e depois disso armazenar o menor salário, tá bom? Então vamos iniciar aqui. Aqui já iniciei aqui, né, o include, stdio e a minha função principal, né? Aqui já é uma estrutura do C, mas vamos lá. Então aqui, né, eu tenho a minha void aqui, né? Eu vou começar a declarar. Olha só como que o pseudocódigo ele ajuda bastante. Então, primeiro o que ele quer? Receba o salário. Então, de cara, eu já sei que eu tenho que declarar uma variável chamada salário. Eu preciso armazenar esses salários que são os que as pessoas vão digitar. Então, eu tenho o float salário, beleza? O float basicamente é uma variável que aceita casas decimais. Por exemplo, você também tem um double, que aceita menos, e por aí vai. Mas aqui eu vou usar o float. E após isso, já não vou declarar todas as variáveis, vou fazer etapa por etapa. Eu preciso de uma média. A média é o que? De cara eu preciso de uma variável média, até para poder exibir, né, a minha saída, olha aí. Eu preciso de uma variável média, que vai ser o que eu vou calcular a média, mas o principal eu preciso de soma de todos os salários. Então, eu tenho uma soma float, soma salários. Então eu tenho o float soma salários, que ele vai somar todos os salários registrados ali naquele sistema. E eu não vou botar uma quantidade de entradas, não vou fazer um contador de entradas. Eu, por exemplo, vou criar um for, tá? Eu vou criar um for, que é uma estrutura aqui, muito utilizada na programação, onde eu dou um início e um fim para o ciclo de, por exemplo, de cadastro, que é o que eu vou fazer aqui. Então ele começa em 0 e vai até quando ele vai existir enquanto for menor que 5. Então vai 0, 1, 2, 3, 4. Então eu sei que esse sistema roda 5 vezes. Quando eu for fazer essa média, eu sei que vai ser dividido por 5. Mas vamos etapa por etapa. Então eu preciso, né, inicialmente de um printf, que eu vou exibir isso, digite o salário. Digite o salário. Isso aqui vai ser exibido para o usuário, né? O printf exibe na tela. E aqui eu tenho o scanf, que vai armazenar em uma variável o que o usuário digitar, beleza? Então aqui eu tenho 1% f, que eu quero salário, né? Então esse e comercial, e a variável é onde eu vou armazenar. Então o usuário digitou, vai armazenar em salário, que é o que eu quero nesse sistema, beleza? E após isso, eu não falei que tem uma variável chamada soma salários? Porque eu preciso fazer uma média, então eu preciso armazenar todos os salários registrados naquele sistema. E como que eu vou fazer um somador, por exemplo, né, disso daqui? Olha aqui, presta atenção nessa estrutura. Eu tenho soma salários, que é o que vai armazenar tudo. Soma salário, ele vai receber soma salários mais salário. Ué, João, mas ele vai receber a própria variável? Sim, por quê? Você quer acumular, né? Então, se você receber só salário, você vai estar sempre reescrevendo para a última digitação. Então, o último salário registrado, por exemplo, vai ser 500. Se você dividir por 7, cara, você está fazendo uma média errada. Você dividir por 5, você dividir por o número, né,
de quantidade, você vai estar dividindo errado, você vai estar calculando uma média errada. Eu quero a soma de tudo. E como que você faz isso? Eu tenho soma salários. Por exemplo, eu declarei minha variável, né? Ela vale 0, eu dei uma entrada de um salário de 1.500. Soma salários, ele vai receber soma salários, ou seja, vai receber 0 mais 1.500. Quando eu rodar esse ciclo de novo, soma salários agora vale 1.500. Então, ele recebe 1.500 mais o que a pessoa digitar, vamos supor, recebeu 2.000. Então, eu já sei que tem 1.500 mais 2.000, 3.500. Então, ele vai acumulando. Então, antes dele receber salário, ele já recebe o valor dele anteriormente. Então, ele vai sempre manter o que já tinha e acrescenta, mantém o que já tinha e acrescenta. Esse é o somador, o famoso somador da programação, tá? E após isso, né, eu quero, por exemplo, fazer a média do lado de fora, porque eu tenho aqui, eu estou fazendo vários armazenamentos, eu tenho que armazenar aqui tudo. Eu faço a média do lado de fora, porque eu já tenho toda a soma. Então aqui eu pego média, coloco soma salários, olha aqui, e divido por quanto? Por 5. Como eu falei, meu sistema aqui roda 5 vezes. Se meu sistema rodasse 6 vezes, seria 6 aqui, seria 7. E por aí vai. É quanto o número de entradas, ele vai ser essa minha quantidade dessa minha média. Então, média vai ser igual a soma salários dividido, por exemplo, nesse caso, por 5. E aqui eu já fiz o primeiro cálculo, que é a média. Beleza? E após isso, ele quer basicamente aqui, ó. Então já foi aqui, ó. Receba salário já foi, média, ó, soma de todos os salários dividido pela quantidade de entradas. Importante o pseudocódigo. E agora eu quero armazenar o maior salário. Então eu vou declarar aqui, por exemplo, um float. Tem que ser float porque eu vou armazenar o salário. Se o salário é float, eu vou armazenar float. Você não pode colocar, né, por exemplo, o int. Você não pode armazenar de diferentes tipos de variáveis. Então eu vou armazenar um float aqui, né? Beleza, então eu tenho aqui o maior. Então eu estou aqui, né, armazenando. E eu tenho aqui o meu if. O meu if é uma estrutura, uma condicional, onde quando ele atender aquela condição, ele vai ser executado uma vez. Ele não faz uma nova checagem, ele executa uma vez. Então, por exemplo, eu tenho um salário que é maior, né? Esse daqui, essa minha variável maior vai ser referente ao meu maior salário. Então, toda vez que salário, né, cadastrado for maior que o maior recebe salário. Por que isso? Eu quero o meu maior salário, não é? Então, o salário, eu digitei aqui, eu declarei a variável, por exemplo, o maior vale 0 naquele momento. Se eu digitei um salário 1.500, 1.500 é maior do que 0, então ele armazena, maior recebe salário. Então, agora o meu maior vale 1.500. Quando eu for fazer uma nova checagem, vamos supor, rodou o for. Agora a entrada foi de 500. 500 é maior do que 1.500? Não, então ele não vai entrar nessa condicional, ele vai ignorar. Agora, se eu rodo de novo o for, entrar um salário, por exemplo, de 3.000, salário, no caso digitado, é maior do que o maior nesse caso vale 1.500. 3.000 é maior do que 1.500? True, verdade. Então, o meu maior vai receber 3.000. Então, ele vai sempre sobrescrevendo quando for maior do que o que ele já tinha armazenado, beleza? E aqui eu quero o meu menor salário. O meu menor, ele é um pouquinho diferente, tá? Deixa eu só colocar aqui e declarar aqui. Então, eu tenho um float menor. Sempre declarar, pessoal, uma variável e igualar ela a 0, porque senão ela pode pegar um dado do próprio sistema, alguma memória nativa do sistema ali, e acabar trazendo problema para o seu sistema. Então, declara igual a 0 para você saber o valor que você está trabalhando de fato. Tá? Então, média igual a soma salário, beleza? Aqui eu tenho o if menor. Tá? O menor, por que eu declarei o menor igual a 0? O maior, como eu disse, salário vai ser maior que o maior. Quando eu declaro a variável igual a 0, qualquer salário que eu digitar, porque um salário não pode ser negativo, qualquer salário que eu digitar vai ser maior que o maior. Então, de qualquer forma, eu tenho a garantia de que esse maior vai ser armazenado. No menor, não. Qual salário vai ser menor que 0? Nenhum. Então, eu preciso declarar esse if menor igual a 0 para poder coletar a primeira interação do usuário no meu sistema. Então, o usuário digitou 1.500 ou digitou 1, não importa, ele vai armazenar. Então, o menor vai receber
o primeiro salário cadastrado no sistema. Então, menor vai receber salário. Caso contrário, né? Aqui eu tenho o else if. Else if é o senão. Então eu tenho aqui menor. Olha, presta atenção aqui. Menor recebe salário. Então, esse menor agora, se o salário digitado for menor que o menor, aí você armazena salário. Então, por exemplo, eu fiz a primeira digitação, eu peguei e digitei 1.500. O menor salário naquele momento vai ser 1.500, porque menor é igual a zero, então de qualquer jeito ele vai entrar naquela condição. Então, menor recebeu 1.500. Na próxima checagem, o meu menor vai ser 1.500. Então, esse primeiro if aqui já não vai mais valer. Então, o meu menor agora é esse else if aí. Então, na minha segunda condicional, por exemplo, a pessoa digitou 2.500. Cara, 2.500 é menor que 1.500? Não, então ele não vai entrar. Aí teve uma nova digitação, a pessoa digitou 800. 800 é menor que 1.500? Sim. Então ele vai entrar na condicional e o menor agora vai valer 800. Beleza. Então, é basicamente esse conceito. Não é que é mais difícil fazer o menor. É porque o menor tem essa questão de você ter que declarar a variável igual a zero. E aí você cria esse if menor igual a zero, só para poder coletar esse primeiro registro do sistema, essa primeira entrada, no caso de salário aqui desse sistema. Então, é isso, tá? E aqui eu acho que eu não tinha colocado aqui nessa questão, mas ele queria a quantidade de salários maior que 1.500 e menor que 2.500, que eu vou até falar um pouquinho de operadores lógicos. Então, eu tenho os meus famosos operadores lógicos. Vou colocar um comentário aqui embaixo, tá? O que são os operadores lógicos? Eu tenho o AND, eu tenho o meu OR, e eu tenho o meu NOT. Vou botar aqui, vou traduzir já, que para muita gente ajuda isso, tá? Então, o e o E. Tá, então esse AND, né? O que significa esse AND? Como que a gente declara? O AND basicamente não é declarado, mas como a gente utiliza? É o 2E comercial. Ele basicamente, você tem na programação ali, você tem o que a gente chama de, se uma condição, vamos supor, essas condições que eu estou fazendo de maior e menor, quando que ele vai entrar nisso? Quando for true, que é um verdadeiro. Quando for falso, ele vai ignorar. Então basicamente ele trabalha com esse conceito. O AND, por exemplo, eu quero que o meu menor, no caso, qual é a condição? Eu quero que o salário seja maior que 1.500, então eu quero que o salário seja maior que 1.500 e ao mesmo tempo eu quero que o salário seja menor que 2.500. Tá vendo esse E? Você naturalmente fala esse E. Quero que o salário seja maior que 1.500 desculpa, e menor que 2.500. Naturalmente esse E já é o meu AND. Basicamente, você tem uma condicional, por exemplo, o if. Ele só vai entrar naquele if se ele atender as duas condicionais ao mesmo tempo, se as duas condicionais forem true. Então, eu digitei um salário ali de 1.800. 1.800 é maior que 1.500? Pô, 1.800 é maior que 1.500, então a primeira condição é true. 1.800 é menor que 2.500? Sim, então é true. Pô, entrou na condicional. Agora, se eu digito um salário de 3.000, 3.000 é maior que 1.500? True. Beleza, entrou. Agora, se ele é menor que 2.500, não, então é falso, então ele não entra na condição. O AND é isso. É uma dupla verificação, basicamente, tripla, por aí vai. Você pode fazer vários encadeamentos de operações. E aí você tem o OU, né? Olha, OU. Então, eu vou copiar esse daqui, ó. Salário. Só para não perder tempo. E aí você quer uma condição do tipo: se o salário for maior que 1.500 ou menor que 2.500, ou um ou outro, aí é o meu OU, é o meu OR. Então, você utiliza assim. Então, basta um, nesse caso, ser verdadeiro, ele entra na condição. Então, eu digitei 500 é maior que 1.500? Não, então é falso.
Mas 500 é menor que 2.500? Sim, é verdadeiro. Então ele entra na condição, ele entra como true. Então ele entra para poder entrar no ou, basta um ser verdadeiro. E o que é um não? Cara, o não é uma negação. Então basicamente, se eu tenho uma condição que é verdadeira, o ou vai, o não, not, né, no caso, ele vai negar. Então, por exemplo, uma coisa que a gente utiliza muito é, vamos supor, eu quero uma condição que enquanto o menor for diferente de zero. O que é um diferente de zero? É algo que não é igual. Então, ó, diferente de zero. Ele nega, tá vendo? Então, tipo, se o menor fosse igual a zero, eu utilizaria igual. Mas eu quero diferente. Então, ele está negando a igualdade. É diferente de zero. Então, vamos fazer aqui essa próxima questãozinha aqui. Que você quer um salário, né? Então, if. E você quer um salário, por exemplo, ele quer o salário maior que 1.500 e salário menor que 2.500. Então, nesse caso aqui, você vai entrar na condicional se o salário for maior que 1.500 e ao mesmo tempo for menor que 2.500. É uma dupla condição e o e faz a função de checar as duas. Se as duas forem verdadeiras, ou tendo as duas condições, aí ele vai entrar no meu if. Se uma for falsa, não entra, ele vai sair, ele não vai entrar nem nesse if, ele checou e pula, beleza? Foi não? Pera aí rapidinho, eu tô gravando um negócio aqui. Não, pode passar aí, pode passar. Aí eu tenho o salário maior que 1.500 e o salário menor que 2.500. Nesse caso aqui, eu vou ter um float, né? Por exemplo, salário condição, não sei, pode ser salário condição dessa minha condição aqui, maior e menor. Então, nesse caso aqui em específico, eu vou ter o salário condição, né, recebendo... ele quer a quantidade, né? É a quantidade, pessoal. Deixa eu ver aqui. A quantidade. Então, aqui, ó, esquece salário condição. Eu quero a quantidade salários maior. Vai ficar meio grande, mas dá pra entender bem. Quantidade de salários maior ou menor. Daquela minha condição ali. Desculpa ter passado aí, mas tô no ambiente de trabalho e faz parte. Então aqui, quando eu atender essa condição aqui, eu vou fazer uma quantidade de salários maior, menor, mais. O que significa esse mais? Eu declarei a minha variável sendo zero, não é? Então, nesse caso aqui, quando eu entrar nessa condição, esse mais, o que significa esse mais? Eu vou pegar e é a mesma coisa que isso daqui, ó. Salários é a mesma coisa que eu pegar essa mesma variável e somar mais um. Então, esse mais no final é uma simplificação de que aquele elemento, aquela variável vai receber mais um dentro da variável ali. Então, inicialmente vale 0, entrou nessa condição, atendeu a condição, soma 1. Então, a variável vale 1, soma 2. Então, é sempre você declarar, até que eu declarei errado, porque eu tinha colocado da outra, int. Toda vez que você vai somar 1 em 1, um contador, é mais aceitável você declarar um int, um contador ali, beleza? Então aqui, ó, eu tenho a minha média, né? E agora, essa daqui eu estava explicando. Eu tenho, primeiramente, né, a minha entrada. Então aqui eu entro e armazeno os meus dados. Aqui, daqui para cá, eu tenho todo o meu processamento. E a partir disso, é saída. Então o meu printf, por exemplo, vai ser um reflexo desse final de processamento, dessa saída de dados. Então eu vou ter aqui, por exemplo, um printf, que eu vou até copiar isso daqui, que eu vou ter que replicar. Acho que é isso. Inicialmente, né, o que eu utilizei? Eu quero a minha média. Então eu tenho aqui a minha média, né, onde vai ser o float média.
Depois, após isso, após a média, eu vou ter o meu maior. Então, maior salário. E aqui eu vou ter o meu float de novo. Aqui eu declarei como maior. Beleza. E aqui, após isso, eu tenho o menor salário. E aqui eu tenho o menor. Depois disso eu tenho os salários quantidade maiores que 1.500 e menores que 2.500. E aqui eu tenho o meu QTD maior, QTD salários maior menor, para atender aquela condicional. E aqui eu vou botar, pessoal, esse daqui, esse contra barra ele, basicamente é para o meu programa pular linha. Então eu quero que pule linha, podendo ficar aqui todos aquela exibição poluída na tela, tudo junto. E agora vou dar vou executar esse programa aqui. Então vou compilar e vamos executar. Beleza. Aqui eu vou inicialmente, por exemplo, digitar um salário. Quero, por exemplo, sei lá, 2.000. Agora eu quero um 4.000, que vai ser meu maior salário, por exemplo. Eu quero um salário de 500. Eu quero um salário de 1.800. Eu quero um salário de 1.500. Ó, aqui eu calculei minha média salarial. Então eu somei tudo e dividi pela quantidade, dá 1.960. O meu maior salário, né, foi 4.000. Então eu tive um registro, uma entrada de 4.000. Ele registrou como maior salário. O meu menor salário foi o salário de 500. Foi minha entrada de 500. E a quantidade de salários maiores que 1.500 e menores que 2.500 é 2. Por quê? Eu tenho 1.800 e eu tenho 2.000. E no 1.500? 1.500 é igual a 1.500. Eu quero maiores que 1.500. Então ele não entra nessa condição. Então rodou lisinho, rodou tranquilo. E basicamente é isso. Então, dando uma recapitulada geral, porque foi muito conteúdo. Basicamente eu indico sempre fazer um pseudocódigo, onde você coloca na sua linguagem, mas de uma forma que ajude na hora de você declarar e ajude a fazer o raciocínio da questão, o raciocínio lógico, né? Após isso, eu falei sobre a questão de algumas, deixa eu lembrar aqui, eu falei sobre essa questão de entrada, de processamento e de saída. Então o sistema funciona assim: você tem uma entrada, sua entrada de dados, armazenamento ali, o processamento, tudo aquilo registrado e sendo processado ao mesmo tempo ali. Então você tem aquelas cálculos e tudo mais, e você tem a saída que é após o processamento. Possa ser exibido ou não, mas a saída é essa, tá? E aqui eu falei sobre o pseudocódigo e eu dei eu falei sobre algumas coisas, tipo uma média salarial. Pô, é bom vocês darem, porque muitas coisas não é um problema da programação, mas é uma base fraca de matemática. Então é bom dar uma revisada no que é uma média salarial, no que é uma porcentagem, por exemplo, porque aquilo ali é só uma fórmula e você vai trazer aqui para a programação, que não é difícil, né? Só que você tem que saber a fórmula daquilo. E aí eu falei sobre a questão do menor e do maior. O menor você sempre tem que se atentar a essa questão do igual a zero, que é só para poder coletar esse primeiro armazenamento ali, a primeira entrada daquilo que eu quero armazenar como menor. E eu falei sobre essa questão de operadores lógicos, onde o e ele só vai entrar naquela condicional se as duas condicionais que você colocar forem verdadeiras. O ou, basta uma ser verdadeira, ele entra na condicional. E o not é para negação, ele vai negar algo, vai negar algum valor e por aí vai, tá bom? Então basicamente é isso, pessoal. Siga lá no Instagram, estou postando vários conteúdos, várias coisas, muito conteúdo legal. Então siga lá no Instagram, puder deixar um like, se inscrever também no canal, eu vou ficar muito feliz, tá? E se puder dar algum feedback, pô João, melhora isso e tal. E desculpa, eu tô meio rouco, eu tô tossindo e tal, porque eu tô doente. Mas basicamente é isso, pessoal. Tenha aí uma ótima semana e ótimos estudos.